todos bem-vindos a mais um programa Competência e Empregabilidade. Sou o professor Sidney, gestor da área de egresso e central de carreira do Centro Universitário Internacional NIT. Como todos vocês já estão se acostumando, nosso programa vai ao ar toda segunda-feira das 17h15 às 18h15, aqui pela TV Profissão, pelos canais Facebook e YouTube da Escola Superior de Negócios. Nossos temas sempre são relevantes dentro da área de formação, dentro da área da empregabilidade. Os temas aqui tratados, a gente procura sempre trazer um especialista na área, alguém que conheça a área e a vivência desse profissional de fato no mercado. E para minha felicidade, no dia de hoje, eu não tenho uma pessoa no estúdio, eu tenho dois profissionais de áreas da matemática. Que matemática é essa? Matemática financeira computacional. Vamos debater o tema, essa matemática de fato, esse bacharel, como é que você aí, nossos estudantes, nossos egressos, nossos polos de apoio presencial, pode em algum momento dar um direcionamento para esses nossos alunos. Alunos nossos hoje, alunos que venham ingressar ou que já se formaram e que em algum momento você tem essa visão da matemática, a matemática aquela do cálculo preciso, aquela da decoreba, enfim. Mas não, matemática ela faz parte do dia a dia, da vida de todos nós. Mas vamos entender um pouquinho porque esta matemática também tem um processo de atuação, várias áreas que você pode fazer a empregabilidade do uso dessa matemática. E quando a gente traz a matemática financeira, a matemática computacional, essa matemática que faz parte do dia a dia, que lá na frente vai ter um resultado em benefício para nós, em termos dos nossos ajustes, das nossas formações enquanto gestores dos nossos negócios, ou aonde quer que a gente venha desenvolver o nosso papel aí enquanto dentro de uma área de empregabilidade. E eu tenho a honra de ter aqui comigo hoje dois mestres, dois doutores na área. Professor Guilherme, professor Rodolfo, sejam bem-vindos. Então, hoje, a matemática ela é dividida em dois segmentos aqui. Você vai trabalhar um pouquinho mais com o computacional e o professor Rodolfo mais com o financeiro. A gente vai acabar juntando todas as duas áreas. E aí ainda a gente traz mais um aluno nosso que, de fato, em algum momento ali, ele já tem uma formação, ele optou por uma outra formação dentro da área da matemática. E, de fato, para poder, que ele já desenvolve, ele emprega, mas ele vai acabar contando um pouquinho mais para a gente, que é o Sérgio. Mas eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho, falassem. Hoje nós estamos falando aí com o Brasil todinho e no exterior também. Sejam bem-vindos. Obrigado. Eu vou começar, então, me apresentando, professor. Formação básica, né? A minha graduação, a minha primeira graduação em economia, né? Eu estou aqui para falar um pouquinho da matemática financeira também na economia e eu também tenho licenciatura em matemática, sou mestre em tecnologia e doutor em geografia. Muito bem, tá vendo que a gente vai poder ali, né, professor Guilherme, dar uma aprofundada aqui na área. Professor Guilherme meu parceiro, que bom que está aqui de novo, o professor Rodolfo estreando aqui com a gente, mas eu tenho uma relação muito... O professor Rodolfo não está no programa, mas eu sempre estou presente na vida dele, porque eu faço um programa aí junto com outros parceiros dele também da escola. Então, de antemão, obrigado a todos. Professor Guilherme, por favor. Que bom. Então, professor Sidney, professor Rodolfo, é muito bom estar aqui hoje, né? E os telespectadores também, poder falar um pouquinho sobre matemática tanto financeira como computacional. Eu sou o professor Guilherme, sou licenciado também em matemática e sou mestre e doutor na área de métodos numéricos e engenharia, que é uma área
de matemática voltado à solução de problemas reais, especialmente aqueles que demandam um certo nível de simulação. Então, simulação computacional, e o professor Sidney já perguntava um pouquinho sobre as áreas, né? No que a gente pode acabar utilizando cada um dessas temáticas, mas hoje as simulações nos ajudam a resolver a maior parte dos problemas, podendo ser da área de engenharia civil, por exemplo, quando você vai simular uma barragem, podendo ser da área de matemática financeira, quando vai fazer um esquema de planejamento financeiro e tantas outras áreas. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, então, Cid. Que bacana. E aí, professores, a gente tem tudo isso e a gente tem que demonstrar lá na prática, de fato, como é que essa matemática entra, como é que ela trabalha e aonde que é usual todo esse processo. E para estar aqui conosco, discutir um pouco, nós temos um aluno nosso, né, que é o Sérgio. O Sérgio é nosso aluno de matemática. O Sérgio está lá na cidade de São Paulo. Sérgio, seja bem-vindo. A palavra é sua. Opa, obrigado, pessoal. Boa tarde. Então, sempre um prazer poder falar um pouco aí sobre matemática, computação, né? Que foi os caminhos onde acabaram convergindo aí, né, em comum na matemática, né? Então, vai ser um prazer poder participar desse papo aí, no que eu puder contribuir para auxiliar vocês. E é isso. Muito obrigado pelo convite aí e boa noite pra gente aí. Muito bem, muito bem. Professor Rodolfo, então vamos falar um pouquinho aí da área do qual o professor tem bastante conhecimento e de fato está presente no seu dia a dia. O professor, essa matemática financeira, porque hoje a gente tem uma relação muito, falando matemática, porque a gente fala assim, a gente tem que ter todo um processo financeiro na vida, mas essa matemática financeira, ela está presente em várias ações do dia a dia. Ela não é só uma matemática financeira dentro de um processo, digamos assim, bancário. Ela faz parte da vida das pessoas no dia a dia, né, professor? Perfeito. Olha, quando a gente começa, né, a ver, desde criancinha, né, a gente tem uma preocupação em que as pessoas tenham esse cuidado com a matemática, né? Hoje a questão da matemática financeira, por exemplo, ela está junto, né, até mesmo na sala de aula, né? Há uma grande preocupação em que você possa ensinar às crianças a questão da educação financeira. Então, quando às vezes você dá uma formação, por exemplo, para o aluno, nós que somos da área de matemática, né, a gente pensa logo, né, o matemático principalmente, ele pensa logo na questão de ir à aula, né, de ser um professor de sala de aula. Mas aí a gente pega a educação financeira, né, para as famílias, a gente vai desde da área da educação financeira até, por exemplo, o mercado de ações, né? Então hoje, por exemplo, se a gente está acompanhando aí o mercado, né, de ações, a gente pode ver, né, que as ações né, do mercado, elas estão aí em constante mudanças, né? Qualquer ruído, né, elas acabam mexendo com as ações do mercado, e o profissional, né, matemático da administração financeira, ele atua também nesse caminho, nessa definição, né, das aplicações, por exemplo, né, bancárias. Então, o setor bancárias, financeiras, né, monetária, e isso é muito importante. Então, o aluno, né, que entra, por exemplo, para um curso, né, de matemática, ele fica imaginando, por exemplo, a primeira coisa que ele imagina é estar, né, dentro da sala de aula. Mas, por outro lado, a gente vê que com as outras ferramentas que ele tem acesso quando está cursando, né, a matemática financeira, ela aparece como um grande propósito na vida dele, que ele pode entrar em várias áreas, em diversas áreas. E aí, professor Guilherme, pegando o gancho aqui do professor Rodolfo, vai entrar em várias áreas, né? Isso. Mas como é que a gente desmembra dessa matemática financeira dessa matemática computacional? Interessante. Então,
Professor Sidney, professor Rodolfo, continuando até o diálogo que o professor Rodolfo começou, né? Veja que a matemática financeira hoje ocupa um papel central na vida nossa em sociedade, né? Afinal de contas, hoje a gente tem acesso à informação de tudo, né? E antigamente, nos primórdios, assim, de um estudo de matemática financeira, as principais preocupações era cálculo de juros, juros simples, juros compostos. A gente ensinava nossos alunos, estudantes, quem se preocupava com isso, com esse tipo de temática. Entretanto, hoje, a conversa que envolve matemática financeira é muito maior do que simplesmente a área de matemática, no primeiro lugar. Envolve também, então, por exemplo, o planejamento financeiro, o entendimento das causas sociais que faz com que a gente, que aquele aspecto financeiro mude a realidade de uma pessoa. Então, hoje, a área de matemática precisa lidar com um problema que aparentemente era matemático, mas que é muito mais amplo, que é o dinheiro, o uso do dinheiro, o planejamento financeiro e assim por diante. Então, existe tudo isso. E dentro desses fatores, existe uma infinidade de fatores que regem o aspecto financeiro de uma pessoa, de uma instituição e assim por diante. Um grande volume de dados. E hoje a gente não trata grandes volumes de dados simplesmente tratando com cálculos de papel, como a gente fazia anteriormente, né? A gente precisa de um modelo que trate esse volume grande de dados e resolva, e apresente uma solução, ou apresente uma tendência do que está acontecendo nesse cenário. Então, a matemática financeira acaba sendo um dos braços da matemática computacional que busca simular o que está acontecendo na realidade. Como a gente pega 1 trilhão de dados que existem hoje para entender o que vai acontecer daqui a 5 minutos, 10 minutos. O professor Rodolfo citou o mercado financeiro, que a gente sabe até hoje, a gente não consegue prever o que vai acontecer daqui a alguns minutos, porque senão as pessoas ficariam ricas, né? E bem, isso não acontece ainda, mas ainda assim a gente tem modelos que nos dão um pouco mais de segurança de que ações que vão acontecer no futuro, né? Então, a matemática financeira e computacional tem muito esse objetivo, de tentar prever o que vai acontecer, dado a quantidade de variáveis, que é imensa, e dado as situações, fatores que às vezes nem são próprios da área da matemática. Então, é uma área bem complexa. E eu acho que, pela introdução de vocês dois, são dois conjuntos que andam juntos, né? O financeiro, essa matemática financeira, ela não descola da computacional, porque você precisa dessa tecnologia, até porque, como o professor Guilherme colocou, hoje em dia é muito diferente de a gente que trabalhava lá no passado, aqueles cálculos terríveis, caneta, papel na mão. Quando eu me lembro na graduação, aí professor Rodolfo, quando a gente estava, eu acho que foi no primeiro ano de administração, vocês têm a calculadora XY, não? HP 50C. Aí o pessoal falou assim, não. Aí nós tivemos que fazer um curso para aprender a mexer com HP. E hoje, pelo que eu entendi aqui dos dois, hoje você tem softs já que trabalham com... bastante avançados, né? E quando a gente fala, por exemplo, né, no acompanhamento, né, da matemática financeira, hoje você tem determinados padrões, né, padrões matemáticos onde você precisa nós começamos a falar da análise financeira, por exemplo, né, do mercado, né, a gente enfrentou, por exemplo, algumas crises, né? E nesse padrão, né, de você acompanhar as crises, né, você vê, por exemplo, alguns sistemas, né, como a crise dos imóveis, ou a crise imobiliária, por exemplo, de 2008, que teve um impacto aí em âmbito mundial, né, no qual a gente percebeu, por exemplo, que novos algoritmos foram criados, né, novos sistemas, a própria questão de que a bolha do mercado, né, ela criou derivativos, e dos derivativos você criou novas formas de possibilidade de criar, de multiplicar a forma monetária, e isso foi para o mercado, a venda dos papéis, né, e aí com isso você necessariamente tem que ter um acompanhamento, né, de vários softwares, né, que
possibilitem você gerar novos cenários, e esses novos cenários você conseguir prever alguns impactos sobre a sociedade. Caso contrário, né, a gente vai ter muitas perdas. E aí não é só na questão do mercado financeiro, como o próprio Guilherme aponta, né, também o impacto sobre as construções, né, sobre a própria construção das estradas, as construções dos prédios, né, isso tem que ser, as engenharias todas, né, isso tem que ser muito bem medido, né, e aí os softwares contribuem para isso. Né? Acho que, né, ali tem todo um ganho, né? Eu acho que tem todo um processo. Mas eu queria ir lá falar com o nosso aluno, o Sérgio, porque o Sérgio, para você, Sérgio, pela introdução dos nossos professores aqui, a gente percebe que tem um vasto campo de atuação aí, mas eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência e para a gente trazer aqui de novo para o estúdio, para a gente discutir de que forma, porque a gente está trabalhando, quando a gente trabalha a competência e empregabilidade, de fato a gente traz o esclarecimento do tema e vê de que fato que isso acontece lá, porque aqui a gente está falando do mundo de teoria, mas a gente tem que fazer também o exercício prático. Então me conta um pouquinho como é que você migrou para a matemática, você que já tinha uma graduação, aí hoje você está fazendo, um aluno que cursa matemática, mas de que fato, aonde que você emprega esse conhecimento e o que você desenvolve aí? Perfeito. Bom, então, como eu estava contando assim no início, né, a minha parte de formação inicial veio muito mais voltada à área do design em si, né? Então, quando eu atuava dentro da computação, eu estava muito mais atuando na parte visual. Então, chegou um determinado momento da minha carreira que eu comecei a atuar mais na parte que a gente chama, né, dentro da área da computação de back-end ali, que é a parte de servidor e etc. E nessa parte você está lidando realmente com a parte que exige mais ali de conhecimento computacional e etc. E aí foi nesse momento que acabou calhando de eu cair na matemática, porque quando você vai estudar a base da ciência da computação, né, a ciência da computação foi uma área que ramificou a partir da matemática. Então, os conceitos, né, se você falar de complexidade de execução de um algoritmo, por exemplo, né, então, baseado na quantidade de dados que você recebe, como que esse algoritmo se comporta, esse tipo de coisa intimamente está relacionado à matemática. Foi assim meio que eu caí no estudo de matemática, né? Então, foi buscando essa base que eu busquei conhecer mais e me aperfeiçoar na matemática, justamente porque se a gente pega esse tipo de conteúdo, a gente acaba esbarrando em conceitos matemáticos e a gente não tem como muito fugir. Então, eu poderia ter optado por fazer, por exemplo, uma graduação de ciência da computação, mas eu acabei optando por fazer matemática justamente para ter uma base e conseguir mesmo usar a matemática como uma linguagem, assim, não chegar a esbarrar em nenhum tipo de conhecimento ou algo nesse sentido. Mas no meu dia a dia, ela é bem presente justamente nesses momentos onde a gente tem que lidar com esse tipo de conceito, né? Mas acaba que hoje em dia a gente fala muito de machine learning, esse tipo de coisa está muito presente na vida do profissional que trabalha com computação, né, com programação, porque as empresas têm, como vocês estavam conversando, né, tem esse interesse da gente prever condições, prever resultados. Então, essa área de machine learning é uma área que atua bem forte, né, nesse uso da matemática. Não é a minha área, mas é uma das áreas que acaba usando muito isso, né? Então, por exemplo, eu trabalho hoje no Mercado Livre e lá a gente tem o uso da matemática para diversas finalidades. Então, para otimizar entregas, por exemplo, né? Criar novos centros de distribuições, saber quais regiões estão menos ou mais abastadas de locais de distribuição. Então, tudo isso a gente acaba caindo no uso da matemática, né? E aí, até em questões de geolocalização, enfim. Então, é meio que nesse sentido, né? E eu até falava com o professor Guilherme ali no intervalo que a gente não queria nem entrar muito nessa questão da logística, porque a gente trabalhou um programa anterior que a gente trabalhava muito a questão numérica da logística, mas hoje
em termos de logística, você falando aí do Mercado Livre, você tem muito essa questão mesmo de geolocalização, o ganho numérico com todo esse processo matemático, então ela está presente dentro da área de logística também e é bem influente, né, professor? Muito. É que existe uma área grande de roteirização, né, de fazer as rotas de cada um dos problemas. E é uma área muito nova. Há 10 anos, quando estava no mestrado, eu lembro que o programa se dedicava quase que integralmente para resolver esses problemas de logística. Um programa inteiro de mestrado só para isso, porque os métodos eram muito novos. A teoria dos grafos, por exemplo, que é uma área dentro da matemática que faz a maior parte dos algoritmos, embora seja uma área que já está começando a ficar mais estruturada, naquela época estava se iniciando, então poucos algoritmos foram desenvolvidos assim com aplicações, porque a matemática sai de uma teoria até chegar na prática demora um certo tempo, né? E hoje o aluno Sérgio falando um pouco sobre a complexidade do algoritmo, sobre velocidade de processamento, tudo isso evoluiu muito, embora tenha sido uma conquista da área da computação, né? Ainda assim é uma conquista sobretudo da área da matemática, porque dizem, né, matemática rainha das ciências, né? Porque ela é tão gigantesca que as ramificações, cada ramificação que vai surgindo acaba virando uma grande área, que vira até mesmo um curso, como é o caso de computação, como a área de estatística, de economia ou qualquer outras, né? São áreas que começaram um estudo em matemática e acabaram se tornando gigantescas. Então é bem interessante o trabalho que o aluno faz. Eu acho interessante, e aí, né, professor Rodolfo, quando a gente entrou um pouquinho nesse processo de logística ali, até porque o Sérgio, ele está inserido nesse momento, aí quando o professor traz, e o professor Guilherme traz para dentro do nosso bate-papo aqui, a gente falando dessa estrutura financeira, falamos um pouquinho aí, de entender um pouquinho o que esses números, mas de fato, quando o professor colocou no início lá da sua fala, o professor falou assim, como é que o professor colocou? Educação financeira, isso a gente começa a aprender lá na primeira infância, né? Tem que economizar, tem que fazer, tem que ter uma prática de saber economizar. A educação financeira, professor, ela é um processo de vida, né? Mas aí, hoje, professor, vamos trazer para a atualidade, para os nossos alunos, para esse público. Como é que se começa um planejamento financeiro na vida adulta? Olha, então, quando a gente trabalha, né, na questão da matemática financeira, nós estamos pensando a questão, né, discutindo a questão de você perceber cenários, por exemplo, né? Cenários. Então, o que a gente aprende, por exemplo, no meio, né? Ele falou do Machine Learning, né? Que você tem a possibilidade de você criar muitos cenários. E aí, quando você cria os cenários, e aí o Guilherme lembrou da questão da questão gráfica, né? Eu me lembro que quando eu fazia economia, né? Depois na própria matemática, a gente aprendeu muito a questão do grafismo, né? De você acompanhar, por exemplo, o mercado financeiro através dos gráficos, né? E aí quando você aprimorava-se, né, os estudos na questão do acompanhamento gráfico, você conseguia perceber o que o mercado, né, o que deveria ocorrer com o mercado. Na verdade, a quantidade de dados ela foi muito rápida, né, e aí você, essa parte de você prever com o gráfico, ela virou... Né, a partir do Machine Learning, por exemplo, você consegue visualizar muito mais rápido, porém, os ruídos, eles acontecem muito, né? E aí, quando a gente fala de como é que a gente, na vida adulta, né, a gente começa a aprender a mexer com esses dados. Exatamente, né? Você precisa entender, precisa compreender que existem, né, determinados profissionais, e aí o matemático ele entra, né, ele é muito utilizado, principalmente o matemático financeiro dessa área, porque ele tem essa capacidade, durante todo o curso dele, ele também aprende, né, a mexer com os dados, e aí você procurando um profissional, claro, e aí o matemático ele entra, né, nesse campo, né, você acaba
percebendo alguns cenários que a própria pessoa, né, que no senso comum a gente ouve muito a questão de investir, né, os recursos, e aí você acaba errando nesses investimentos exatamente porque você não procurou um profissional adequado. Né? E você sabe, professor, quando o professor traz para dentro para a gente olhar o cenário, às vezes eu percebi muito, e aí eu falo assim dessa questão de experiência, porque você perceber uma coisa que você ouviu falar uma coisa, quando você traz isso para o seu ambiente familiar, é muito... você vê a vivência na prática. Aí, o que eu quero dizer com isso? Quando o professor fala cenário, e aí, professor Guilherme, para a gente entender um pouquinho, porque hoje as pessoas, elas acabam, principalmente quando a gente está falando de planejamento financeiro, elas acabam tendo aquela ilusão do ganho fácil, né? E aí eu vejo hoje, por exemplo, o mercado de criptomoedas. Né? É um horror que aconteceu na minha família recente. Não porque isso aqui é a melhor forma de se investir, porque de fato a gente tem que ter tem que ter segurança naquilo que o que é usual para você fazer a consulta ou a prática. Professor Guilherme, tem alguma ferramenta ou tem alguma área de indicar, isso aqui, esse site é seguro, isso não é seguro, esse tipo de produto? Como é que funciona esse mercado? Qual é a ideia que se tem desse mercado em termos, quando o professor Rodolfo traz essa questão da organização do cenário? A gente pode ter alguma ferramenta de confiabilidade? E aí depois eu quero ver lá para o Sérgio como é que ele vê esse cenário. Interessante. Então é bom porque isso vai até expandir um pouco a nossa conversa sobre matemática financeira, a gente vai longe nisso. Veja, né, professor Sidney e todos... A matemática financeira, no primeiro momento, ela lida com juros compostos, juros simples, capitalização, como que calcula a parcela e coisas desse tipo, né? Só que ele abre espaço para uma conversa que tem que ser constante, que é o uso do dinheiro. Especialmente também nas famílias, embora a gente fale muito das instituições, de cálculo de planilha financeira, daqueles cálculos de EBITDA, sabe? Aquelas coisas bem abstratas. Ainda assim, quando você começa a falar de dinheiro, as coisas se expandem e você começa a perceber que existem coisas muito mais elementares que destroem o planejamento financeiro de certas famílias. Por exemplo, o caso mais clássico é o uso do cartão de crédito, né? Afinal de contas, hoje existe muita possibilidade das pessoas se alavancarem, que em economia significa literalmente pedir dinheiro emprestado para comprar alguma coisa com algo que você, na verdade, não tem. Então, você faz isso, por exemplo, quando você quer abrir uma empresa, não tem capital para isso, quando você quer investir em um certo bem, ok. Só que hoje o que a gente percebe é que a maior parte das pessoas usa esse tipo de dinheiro para financiar um automóvel, por exemplo, quando não precisa, ou comprar uma viagem, uma festa, qualquer coisa do tipo que são coisas incabíveis, né, no primeiro momento. E essa alavancagem, ela custa caro, porque você literalmente aluga o dinheiro de um banco ou de alguém que está te emprestando, né? E você começa a perceber que você está pagando por essa alavancagem, por ser aquilo que você não é, né? Em juros, na forma de juros. Então, toda essa discussão é tangente à matemática financeira e vai nos permitindo ampliar essa nossa visão que a gente tem da matemática como uma simples ferramenta de calcular juros. Por isso que no começo eu até citei um pouco essa parte social, que a matemática, quando fala de matemática financeira, tem um problema muito maior para lidar, que não é só o uso não é só o dinheiro, os cálculos, a matemática, mas também o uso e as implicações para cada indivíduo, para cada família, assim por diante. Então, é uma área bem grande. Agora, sobre software, sobre planilhas, tem vários canais interessantes. Quem quer seguir investimentos, saber algumas coisas confiáveis, é bem rápido de você encontrar alguns canais no YouTube, não sei se posso citar, tem aqueles canais do Primo Rico, aqueles canais do... dentro da gente fazendo podcast hoje sobre dinheiro, é interessante para entender sobre inflação, sobre dinheiro, sobre a situação econômica do país. São coisas legais, mas precisa de leitura. Tem coisa que é certo que dá errado, que é o caso da criptomoeda. E de outras situações que são de alto risco.
Hoje as pessoas querem investir em alguma coisa que não tem lastro, não tem segurança, e isso é muito perigoso. Enquanto o básico de investimento, que é, por exemplo, comprar um terreno, comprar alguma coisa que te sai do aluguel, por exemplo, comprar alguma coisa que te dê estrutura, as pessoas não pensam mais nisso. Eles pensam, como ficar rico? Vamos investir na bolsa. Tem alguma coisa bem estranha aí, no mínimo, né? Não, e a própria criptomoeda, né, ela é muito recente, ela está muito sem regulamentação pelo mercado, então você, pela própria estrutura, né, o próprio mercado hoje, ele oferece muitas opções, porém há uma certa vontade de querer, né? Essa vontade muito rápida de querer se enriquecer, e você acaba não indo para os locais mais seguros, e por mais que se apresente com segurança, né? Por exemplo, no caso da criptomoeda, muitas vezes o seguro não é esse, né? Não é tão seguro assim, né? Então, de fato, as pessoas, aparentemente, elas querem um ganho muito rápido, uma resposta muito rápida, porém, como o próprio professor Guilherme levantou aqui, né, o cartão de crédito, a questão de... Eu sempre peço para os meus alunos, que eles avaliem muito bem essa própria questão do investimento de raiz, né, que a gente chama, que é o investimento em imóveis, né, o investimento, a própria questão de investir na aparência, né? Tem muita a ideia de que você você aparentando ser rico, você atrai mais dinheiro, né? Mas muito pelo contrário, né? Às vezes as pessoas se vestem bem, têm um carro bom, mas o custo disso é muito alto, né? E aí estão devendo as prestações do carro, né? Estão devendo as prestações a prestação do imóvel, né? E pior, né? Estão pagando juros elevadíssimos, né, no cartão de crédito, né? E é muito cultural. Eu vou falar um negócio aqui que talvez eu possa ser até linchado nas redes sociais. Mas hoje as pessoas elas acabam deixando muitas vezes de seguir de fato uma orientação por profissionais, porque a gente está falando profissionais aqui, um profissional habilitado lá no seu campo de atuação, porque tem muita modinha, né? O digital influencer deu a digital, o digital... Não, o que fato, dentro das profissões, e aí eu sempre digo assim, esse programa principalmente, a gente sempre procura trazer profissionais da área, do conhecimento, que conhecem, que de fato validam o que a gente vem conversando. Hoje nós estamos falando de administração financeira, desta matemática que envolve outros segmentos, outras ramificações. Então, quando vocês trazem, por exemplo, a questão, conhecer um pouquinho o cenário, saber da cultura, porque existe aquela questão cultural da sua região, cultural do seu país. Como é que a gente se planeja, quais são as evidências que eu posso coletar no meu dia a dia, e as vivências, quando o professor Rodolfo coloca assim, às vezes se sustenta um modo de vida que nem sempre pode ser bancado. Então você não fez essa parte estrutural aí de um planejamento financeiro. Sérgio, eu queria que você me falasse um pouquinho do Sérgio, do profissional hoje inserido dentro você hoje trabalha dentro de uma empresa que a gente tem, mas assim, como é que você vê este cenário dentro do que você hoje de fato desenvolve ou venha a desenvolver futuramente? Porque hoje você é um possível egresso em matemática. Sim, você diz o cenário da computação, assim, né, em todo esse o cenário da questão da empregabilidade mesmo, porque hoje a gente, tratando aqui nos bastidores, a gente sempre diz assim, porque, e daqui a pouco eles vão aprofundar um pouquinho mais sobre o curso, porque a gente sempre diz assim, na matemática, até o professor Guilherme pode me ajudar aqui, então eu sou bacharel em matemática, mas aí eu tenho ali uma expressão que é computacional, eu tenho uma matemática financeira, que ele é trabalhado dentro do curso de matemática. Mas hoje você já vem para um cenário que você já
você já executa aí na prática todos esses dados. Foi pela sua formação anterior, ou você é um cara curioso, ou você se aprofunda muito mais do que a graduação te dá? Qual é esse cenário que você tem? Eu acho. Não, perfeito. Eu acho que assim, com certeza a matemática ela vai dar sempre muita ferramenta para a gente, né? E como o professor Guilherme disse, por ela ser justamente esse pilar, essa base, né, de todas essas outras ciências, os caminhos são infinitos, né? Agora, mas fechando mais o escopo um pouco para dentro da área computacional, assim, hoje em dia a gente está... eu citei o caso da logística, mas nem assim a área que eu estou inserido dentro de onde eu trabalho hoje. Eu estou muito mais numa parte relacionada à parte de pagamentos e descontos e as discussões, no fundo, como até o professor Guilherme falou sobre isso, né, também, que era a questão dessas evoluções no campo do processamento computacional, complexidade de algoritmos estarem relacionadas com o avanço da matemática, né? E o estudo da matemática, eu acho que ele possibilita muito a gente saber que a gente está falando sobre matemática no fundo, né? Porque muitas discussões, às vezes, a gente está falando sobre termos superficiais, às vezes a gente acaba fazendo um curso, enfim, lendo um livro, mas quando a gente começa a estudar mais a matemática, a gente começa a entender que aquilo, na verdade, é um problema matemático, né? Então, eu até posso dar um exemplo no meu cotidiano. A gente tinha um problema para resolver, e ele era um problema de uma classe de problemas que a gente tem na computação, que é os problemas NP, por exemplo, né, que são problemas extremamente complexos, falando em termos computacionais. Então, só de você saber que você está lidando com um problema desse tipo, você já sabe que você, por exemplo, não vai pegar e vai resolver esse problema. Talvez você tenha que partir para a solução mais otimizada para aquele seu contexto, né? Então, acho que é muito nesse sentido que a matemática ela dá uma base boa para a gente trabalhar, né? Porque a gente acaba sabendo que, no fundo, a gente está lidando com problemas matemáticos, e, no fundo, a gente está lidando, às vezes, com problemas que outras pessoas já tentaram resolver. Então, os problemas matemáticos até eles vêm até do passado, né? Se você for pegar a base da computação, por exemplo, ele vem lá de Turing e etc, né? São coisas que já aconteceram há muito tempo. Então, particularmente do meu ponto de vista, sou uma pessoa que gosto muito de voltar às origens, assim, aos fundamentos, né? Então, foi aí que a matemática casou total, e foi até aí que veio muito a minha escolha de graduação, a matemática e não a ciência da computação, né? Realmente eu queria ter essa base mais ampla, porque eu acho que ela acaba ajudando você a ter um leque muito mais amplo de opções na mão, né? Então, você sabe que você está lidando com um problema matemático, o seu leque, claro, quanto mais base você tem, quanto maior é o seu repertório, eu acho que acaba possibilitando muito mais caminhos para você ir por um lugar ou para outro, né? Então, acho que eu vejo que é muito nesse sentido a importância da matemática nesses campos de atuação, né? Porque hoje em dia é isso, assim, a matemática está muito envolvida em todos os processos, assim, em todas as áreas, né? Mas a gente está normalmente lidando com um problema que, no fundo, vai ser um problema matemático, né? Aí a gente fala assim, vai ser um problema matemático, mas tem uma resolução. Então, nem sempre é o problema com... Aí eu queria voltar aqui para vocês dois, de que vamos falar agora de exemplos práticos, né, professores, da questão da empregabilidade, porque a gente construiu esse cenário, a gente entendeu que essa matemática tem essa visibilidade, porque ela está visível em todas as áreas de atuação, mas hoje nós temos aí o curso de matemática que vocês trabalham, e vocês... Hoje nós temos aí mais de 1.000 alunos que estão nos assistindo nesse momento. De que fato, aonde esse profissional pode estar inserido nos dois contextos? Seja hoje financeiro misturado com computacional. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês dois. Certo. Quando a gente fala da questão da empregabilidade, né, ela é a base de tudo. Por exemplo, a gente falou aqui no início a questão de que a matemática ela é a base, né, de muitas ciências, e de fato, né,
também aí quando o aluno se forma, né, como matemático, né, e principalmente vai atuar como matemático financeiro, né, ele pode e ele vai, né, na prática buscar espaços aí no mercado, e o mercado de fato está precisando de muitos profissionais dessa área, né? Por quê? Porque a gente já falou aqui do mercado financeiro, né? Onde você vai trabalhar com a questão do mercado monetário, o mercado de títulos, né? O próprio mercado de câmbio. Então, o matemático está nessa né, existe demanda por matemáticos nessa área, né? A questão da própria produção, né, de materiais, a pesquisa principalmente, agora a gente passou aí por um processo eleitoral, a gente vai continuar passando, né? A gente está vendo aí que o IBGE, por exemplo, está fazendo aí o censo, né? Tudo isso é pesquisa, exige-se muitos matemáticos, né? Pessoas que dominem principalmente as ferramentas computacionais e que possam entrar no mercado de trabalho, né, porque a demanda existe. E também a própria questão dos materiais didáticos, né, que você produz, né, essa necessidade toda, e a gente tem, então, o mercado amplo, né, para o matemático, principalmente aquele que tem esse domínio das ferramentas na questão da pesquisa e possa, por exemplo, abrir espaços, né, para que a matemática também, inclusive, ele pode criar, né, novos modelos, novos softwares, né, e novos algoritmos, inclusive, para atuação profissional. Eu falava também com o professor Guilherme dessa questão, né, professor Guilherme? Além do professor da criação dos novos, mas hoje o fato assim, que existe esse matemático, não é só o professor de matemática, né? Que a gente viu aqui, claro, que tem várias áreas para esse profissional trabalhar, e eu queria que o professor colocasse ali dentro da sua área, assim, como é que, para quem está nos ouvindo, poxa, não sabia que a matemática era tudo isso, e esse computacional me chamou a atenção em algum momento. Eu acho que eu quero fazer esse... Professor, conte um pouquinho. Vou até contar uma história, professor Sidney, para até conectar com a profissão que o Sérgio tem um pouco. Quando eu fiz o doutorado na área de métodos numéricos, a gente resolvia um problema computacional que envolvia a simulação de uma usina, de uma barragem de uma usina hidrelétrica. Ficava no Tucuruí, lá no Pará, e basicamente você modela cada ponto da usina, como que ela está comportada, e você precisa prever se existe um risco, por exemplo, de trinca ou qualquer coisa do tipo. E no programa que a gente fez na época, eu lembro de ter simulado no meu computador de casa. É um computador bom, mas não é um computador de um grande centro de pesquisa, e ele ficou rodando por 7 dias, que não podia nem mexer. Eu coloquei uma plaquinha lá em casa, por favor, não mexam, e ficou rodando. E isso foi rápido, porque antigamente os programas demoravam muito mais. O Sérgio comentou sobre a complexidade do algoritmo, sobre as velocidades de processamento, a gente chamava ordem de processamento, porque hoje, embora as contas sejam relativamente simples de fazer, como tem muitos dados para qualquer tipo de problema, mercado financeiro, simulação de engenharia, qualquer coisa do tipo, você precisa pensar um programa que rode aquela quantidade de bilhões de dados muito rapidamente. Então você faz uma mudança de código, alguma coisa, uma forma de estrutura, alguma modificação que muda completamente a velocidade de processamento daquilo lá. Isso demanda muita pesquisa. Então hoje, embora seja também da ciência da computação, existem alguns centros de pesquisa voltados a esse tipo de desenvolvimento. Então o matemático acaba trabalhando nisso, desenvolvendo novos programas, pensando novas expressões que facilitem, que simplifiquem, e assim por diante. Então a gente estuda tantos ramos da matemática, estuda integração, por exemplo, e a técnica de integração é muito complicada de fazer, mas inclusive computacionalmente. Mas hoje existem técnicas
técnicas tão simplificadoras que um problema que antes demorava muito tempo, hoje acontece muito rapidamente. E para a gente ter uma resposta rápida hoje na internet, ou qualquer outro programa que você usa, demanda uma simplificação em cada uma das etapas, e você precisa olhar com cuidado, ver qual que é o método que está sendo utilizado. Então o matemático tem um espaço grande nessa área. Sem tratar outras que a gente poderia comentar, né, como o banco, como o censo, o tratamento de dados em estatística, e tantos outras áreas de atuação, né? Então, professor Rodolfo, em cima do que o professor Guilherme está nos colocando, quando você traz para o fato da empregabilidade, na sua visão, existe a carência dessa mão de obra? O mercado está saturado? Tem espaço? Não, olha, como eu estava colocando, tem muito espaço, né? Exatamente porque, primeiro, né, você necessita de bons matemáticos, né? E aí precisa, inclusive, de instituições que formem esses bons matemáticos, né? A gente tem, né, olhando, né, a própria questão do... eu estava comentando a questão do censo, né, a questão das estatísticas, né, necessárias aí para você desenhar cenários, né, esses cenários, apesar, né, de você ter softwares bem avançados no sentido, né, programas que você possa facilitar esse desenho de cenários, né, mas com a matemática, por exemplo, que você vai abrindo, né, a cabeça para entrar, né, para entrar nesse mundo, porque os números, né, queira ou não queira, eles nos dão essa possibilidade de pensar mais rápido, né, de ir mais longe, né, e aí também de enxergar coisas que muitas vezes o senso comum não possibilita aí a pessoa que tem outra área de formação. A matemática ajuda muito, né? Por exemplo, o nosso aluno, né, ele está aí comentando que ele vem da área de design, né? E aí, de repente, ele entrou na questão da matemática. E aí, vejam o quanto isso abre, né, o campo de possibilidades, né? Para um design, de repente, na matemática, imagine o quanto de trabalho, né, o quanto de campo de trabalho isso abre. Então é muito importante, tem muita coisa a ser feita, né? O professor Guilherme, então vamos aproveitar o gancho ali, porque o professor Rodolfo coloca que tem muito campo, e aí nós também temos um cenário que muitos dos nossos ouvintes não são, ou talvez queiram ser matemático ou fazer essa matemática. Conte um pouquinho de como é esse curso, como é que essa disciplina, como é que essas disciplinas se encaixam dentro desse curso de matemática. E se você que está nos ouvindo, nos assistindo, em algum momento fala, poxa vida, nossa, mas de fato me despertou, em algum momento, como é que é esse curso do qual vocês hoje trabalham, estão inserindo todo, inclusive vindo para um programa como esse, falar um pouquinho dessa matemática, mas vocês estão formando profissionais todo dia, né? Sim, é verdade, é verdade. Então, a gente pensou um curso que, no começo, são disciplinas básicas de matemática do ensino superior. Cálculo diferencial, cálculo integral, álgebra linear, geometria. Então, são as áreas tradicionais da matemática. Só que lá na frente, a gente tem disciplinas voltadas para matemática computacional, financeira e algumas outras áreas. Que é a parte de métodos numéricos para resolver equações diferenciais, simulações, algumas coisas envolvendo o uso de software, desde o software simples, Excel, R, Word, essas coisas mais simples, até os mais avançados, envolvendo linguagem de programação, o Maple também, alguns tipos de linguagem mais específicas. Aí, depois disso, a gente tem algumas áreas de matemática mais abstrata, como topologia, geometria diferencial, que depois ajudam, ou, de certa forma, a escrever alguns tipos de problemas também mais abstratos, e algumas disciplinas que dão a solução de problemas clássicos, porque muitos dos problemas, eles sempre vêm de problemas que a gente chama de problemas clássicos, são problemas que aparecem no cotidiano, aparecem em qualquer momento e que a gente
simplifica para depois perceber que ele é aplicado em vários outros casos, né? Então, o curso é estruturado nesse sentido, para você ter uma noção de todas essas áreas da matemática, né? E até voltando, já que a gente está comentando, falava dos empregos, empregabilidade, né? Existem concursos para o pessoal da matemática, né? Inclusive, o Banco do Brasil abre direto concurso voltado para matemática. Um dos meus colegas que fez matemática comigo trabalha hoje no banco. Aliás, uns 4, na verdade, que se formaram. Mas então é um curso específico para matemático, é isso? Para bacharel em matemática. Aí faz carreira no banco, por exemplo. Depois, claro, tem dentro do banco, eles fazem... existe uma carreira específica que faz aquelas certificações próprias do sistema bancário, mas o ingresso do concurso é para matemático também. Então, eles entram nesse tipo de concurso, que é bem interessante, bem chamativo, inclusive, que deve ganhar uns 3 dígitos, uns 5 dígitos. E, professor Rodolfo, quando o professor fala assim, aí do mercado financeiro também, o mercado financeiro, principalmente que hoje você vê aquelas operações, antigamente quando você via o movimento na bolsa era aquela loucura, hoje você vê um movimento mais tranquilo, mais operacional, mas especificamente ele tem a função do matemático lá, é isso? Claro, né? O matemático, por exemplo, ele primeiro, né? Quando a gente fala na questão do matemático computacional, por exemplo, ou da matemática computacional, você tem essa formação específica no curso de matemática, por exemplo, nós temos a economia matemática, né? Nós temos também aí, eu comentando a questão dos cenários aqui, né? O fato de você entender, né? Às vezes o cenário, as pessoas pensam no cenário aqui, né? Nós estamos no cenário do estúdio, né? Mas a gente é como se, né? É como o cenário lá fora, né? É o que acontece, né? Você lá no mundo lá fora, a questão das guerras, a questão da queda nos preços, né, dos alimentos, ou a subida dos preços dos alimentos, a questão dos combustíveis, né, a questão dos próprios governantes, né, a questão das guerras, o quanto isso influencia. E aí, né, nosso curso de matemática, ele também tem as disciplinas, né, que faz o aluno pensar, por exemplo, essa questão social também, né, a questão ética, racial está muito presente, né, a gente sabe que a própria questão étnica e racial hoje ela tem influência sobre a questão dos cenários mundiais, né, a questão das guerras. Então, também você prepara o nosso aluno para estar presente e observando bem, né, o que acontece no mundo. E aí é muito interessante porque quem está operando no mercado, ele também, né, no mercado financeiro ou dentro das indústrias, né, ele também tem que ter essa percepção, né? E essa percepção, Sérgio, é uma percepção que a gente tem que abrir, mas matematicamente a gente também tem que saber aqui fazer a conta do tempo. E o nosso tempo, ele não... Quer dizer, ele até colabora porque o assunto acaba ficando bacana, a gente começa a discutir o assunto e nem sempre a gente consegue atender toda a demanda como a gente gostaria. Sérgio, nosso programa está indo para os finalmente, passa muito rápido, e aí eu queria já devolver a fala para você fazer aí suas considerações, suas importâncias, enfim, você fique à vontade para fazer suas considerações, você tem aí 2 minutinhos para você. Já agradeço a sua participação e os nossos ouvintes também. Eu que agradeço o convite, né, para participar dessa conversa. Muito esclarecedor, inclusive muito bom ouvir os professores falando sobre a área, né? E eu acho que é isso. A gente comentou aqui muito sobre contexto, sobre análise crítica, né? Sobre olhar para a matemática. A gente está numa área de exatas, mas ela não é tão exata quanto aparenta ser à primeira vista, porque tem tudo isso, né? A gente tem que sempre levar muito em conta o contexto que a gente está falando, a situação que a gente está vivendo, o momento de onde a gente quer aplicar aquele determinado conhecimento, né? Então, eu acho que a conversa foi muito produtiva para até trazer isso, né? Porque realmente, nesses tempos que eu tenho feito o curso na Uninter, e realmente os portfólios que a gente tem que fazer, os trabalhos de estudo de caso, eles acabam trazendo muito isso, né? A gente tem que fazer uma análise do contexto
e trazer como aquele contexto, o conhecimento matemático se aplica para aquele contexto. Então, acho que é realmente fundamental a gente fazer esse trabalho de olhar para isso tudo e entender a importância que a matemática tem nisso, né? Mas eu só tenho a agradecer pelo papo, foi muito bom e muito obrigado aí pelo convite, muito bom mesmo. Bacana, eu que agradeço, porque quando a gente, de fato, eu sempre falo assim, isso aqui a gente sempre traga aqui na sua região, e aí a prática de verdade. Então hoje pudemos contar aí com a participação belíssima do nosso aluno Sérgio lá. Então, Sérgio, fica aqui meu abraço e muito obrigado por você ter aberto um pouco o espaço na sua agenda para poder participar. Professor Guilherme, Imagina. Suas considerações finais, por favor. Claro. Então, obrigado pelo convite também, por participar desse programa. Eu, em busca rápida pelo celular, você viu olhando, né? Já levanto um monte de concurso para matemático, não só no banco também, mas procurem, porque a área parece, às vezes, uma área muito pequena, quando não é, na verdade. O Detran, por exemplo, do Rio de Janeiro, está com um concurso aberto para matemático, e o que ele faz lá? Tratamento de dados, afinal de contas, o Detran controla uma quantidade enorme de tráfego, muitos dados para analisar e para tirar alguma conclusão. Inclusive, curiosidade, o meu irmão trabalha na UFSC num projeto envolvendo controle de tráfego e você precisa fazer simulações grandes, fazendo contagem, olhando, levantando características da pista, para você escolher, por exemplo, onde entra um sinaleiro, onde não entra, onde faz isso, onde faz aquilo, que parece ser uma coisa de engenharia, mas é uma coisa muito tratamento de dados. O que causa o acidente, por exemplo, o que a gente precisa fazer para modificar? E você não consegue responder isso de uma forma simples, porque o volume de dados é muito grande. Então, esse é um concurso aberto, tem mais um monte, né? Tenho certeza que quando você estiver assistindo esse programa, procurar rapidinho os concursos abertos. Hoje as páginas são até facilitadoras, né? Você encontra bastante coisa. Embora tenha muito para professor, também tem muita coisa técnica. Tem muita coisa técnica. Que bacana. Tá vendo a dica do professor Guilherme? Uhum. Se você ficou curioso, entra aí, como é que falam hoje em dia, tá na moda? Dá um Google. É verdade. Dá um Google lá, que você vai procurar alguma coisa aí muito relevante a essa área aí do papel do matemático dentro das grandes organizações. Professor Rodolfo. Então, eu quero agradecer primeiramente, né, o convite para estar aqui com vocês, né, professor, e também dizer o seguinte, que o aluno da Uninter, né, o aluno que está fazendo os nossos cursos, ele com certeza, o curso de matemática, ele é fundamental, porque ele tem essa abertura, né, profissional, essa amplitude, né, de atuação para o profissional de matemática. Então, voltando aqui àquilo que a gente já dizia desde o início, né, que o matemático, ele não é só para professor, né, ele é também para atuar no mercado. E aí a gente viu, né, um pouquinho mais essa questão de que, lembrando, né, resgatando aquilo que a gente já conversou, que o profissional da matemática, ele tem esse campo, essa visão, né, essa possibilidade de atuação até no mercado, né, no mercado de ações, no mercado de pesquisa, no mercado estatístico, no mercado de produção de material, né, principalmente formando novos profissionais, também contribuindo para a formação de novos profissionais. E eu quero fazer aí, então, um convite para que os nossos alunos aí, né, insistam na matemática, né, acreditem na matemática, que é um ótimo campo, né, para atuação no mercado de trabalho. Eu não só acredito, como eu sempre coloco assim, que esse programa para mim é sempre um aprendizado. Queria agradecer demais aos nossos convidados, dizer que aqui é sempre a gente desenvolver habilidades e competências, mas mais do que isso é desenvolver o conhecimento e trazer sempre essa prática, é muito bacana. Eu sempre aprendo, quando a gente sai dos estúdios, a gente tem o telefone, começa, não, porque você tem que reprisar aquele programa, você tem que falar mais sobre o assunto. Infelizmente, a gente não consegue, dentro do tempo que a gente tem abordado, da forma como a gente queria. Mas fica aí a dica dos nossos convidados, é muito bom estar com vocês
Queria dizer, professor Guilherme, que você que já fez um programa comigo esse ano, o professor Rodolfo que está chegando, infelizmente o tema matemática agora só vai ficar para o próximo ano, puxa. porque a gente tem outras pautas aí para poder fechar a agenda, mas já agradeço nossos telespectadores, nossos polos, enfim, toda a comunidade acadêmica. Termina aqui mais um programa Competência e Empregabilidade. Te vejo na próxima segunda.